E aí, clubizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Chegamos para mais uma edição da nossa resenha da tarde, nosso famoso papo reto, verdade na lata. E no vídeo de agora traremos muitas notícias e informações para vocês. Colhem até o final, que vamos estar comentando aqui a importância do Davi Luiz para o elenco, para o Paulo Sousa, inclusive trazido pelo GE. Ainda agora, vamos estar comentando tudo sobre a partida de amanhã, Flamengo e Vasco, em relação aos ingressos, aos setores. Uma dica para você, torcedor rubro-negro. Vamos estar falando de desfalques e muitas outras coisas mais. Então cola até o final, rapaziada, porque vamos estar largando o aço por aqui também. Falando de TJD aqui do Rio de Janeiro, STJD, Tribunal da Conmebol e outras coisas mais. Mas já chega aí se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando nesse vídeo e compartilhando com seus grupos de Facebook e de WhatsApp para dar uma moral para esse negrão que vos fala. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que são as notícias e as informações. Flamengo, olha só. Vamos acelerar, vamos correr atrás do tempo perdido, porque daqui a um mês, fecha a janela das inscrições para a Libertadores da América, fase aí de grupos, que é até o dia 2 de abril. Março, abril, tá chegando, menos de um mês para poder entregar a lista aí daquilo, de tudo que nós temos aí de melhor para poder inscrever nessa fase de grupo da Libertadores. Então depois só nas oitavas de final. Então vamos contratar, Flamengo, vamos correr atrás, porque daqui a pouco já era. Então a gente tem que correr atrás para poder contratar e inscrever os caras até, para entregar a documentação e ficar tranquilo. Assim como já está aí Marinho, Fabrício Bruno, o Pablo, que infelizmente, né, num jogo normal, tranquilo lá no CT Jorge Elal, ele que estava treinando bem pra caramba, inclusive deixando todo mundo de bobeira. Houve aí, infelizmente, cara, um lance totalmente sem querer, que lesionou o atleta e ele vai ficar fora, mas nós vamos estar comentando. Vamos estar falando aqui sobre os setores esgotados. Setor norte, o setor do Flamengo, esgotado. Leste inferior, superior, oeste inferior e Maracamás. Setores mistos, esgotados. É claro que com a maioria vendido para nós, rubro-negros. E o único setor que ainda tem ingresso disponível é o setor sul, mas é o lado do Vasco. Então, rapaziada, não compre ingresso do sul. Eu já vi torcedor do Flamengo dizendo que vai de camisa normal, camisa preta ou camisa branca, não vai botar a camisa e não conseguiu ingresso. No lado do Flamengo, vai comprar o sul. Cara, você pode gritar um gol lá e tomar um estabef. É melhor você não ir. Se previna, vai no bar do Chico, no seu Antônio, Dona Maria, faz um churrasco em casa, mas não faça uma coisa como essa. É a minha dica para você, rubro-negro. Ok? Bom, e para essa partida teremos desfalques do Rodrigo Caio, que todo mundo já sabe que ele se recupera da sua cirurgia no joelho, então não joga, tá fora. Bruno Henrique, que tá fora por conta da luxação no ombro esquerdo, que inclusive no lance eu falei no momento, para mim foi pênalti, não marcado. No primeiro jogo, jogo de quarta frente ao Vasco, não foi marcado. Jogo de ida, não deu pênalti. A entrada do Quinteiro no Bruno Henrique, para mim foi pênalti, não marcado, que ocasionou aí pela luxação no ombro esquerdo do Bruno Henrique, que não treinou e está fazendo fisioterapia e está fora de combate. E o zagueiro Pablo, que também está fora, ele se apresentou muito bem, teve a apresentação dele que foi top de linha, um vídeo sensacional, estava treinando muito bem, surpreendendo a todos. Porém, cara, numa infelicidade no treinamento, ele sofreu uma entrada que não tem nada a ver com entrada maldosa, foi sem maldade nenhuma. Eu fiquei sabendo, inclusive, que foi um acidente de percurso.
com um atleta caindo, né, escorregando e caindo sobre a perna dele e infelizmente machucando o jogador, que culminou aí numa lesão no joelho, no ligamento medial, e ele vai ter que ficar pelo menos 1 mês e meio a 2 meses no máximo fora de combate. Boa sorte para a recuperação dele, que não vai, né, ser tomada a decisão de cirurgia, e sim por um tratamento mais tranquilo ali, por fisioterapia e tal, não vai precisar de cirurgia, e que ele volte voando, como a gente sabe que o Pablo joga muita bola e vai nos ajudar bastante. Gustavo Henrique também está fora, ainda se recupera. Então, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Pablo e Gustavo Henrique são as baixas do jogo de amanhã. Porém, o Davi Luiz, ele tá bem e será relacionado para a partida. Pois é, Davi Luiz, que o próprio GE, né, o Globo.com lá, Globoesporte.com, rapaz, trouxe aí que o Davi Luiz é uma peça importantíssima para o esquema do Paulo Souza, para o Paulo Souza e para o elenco. Ele que dá ideia, desde os garotos da base, conversando até aos profissionais, os caras mais rodados, mais cascudos, e a importância dele para o elenco, segundo o GE e o Paulo Souza, é mútua. Inclusive o GE até publicou que o Paulo Souza detectou a influência que ele, Davi Luiz, tem e o vê como uma grande liderança técnica para o Flamengo. Pois é, realmente ele é brabo, foi uma baita contratação que, na minha opinião, ainda está devendo um pouco, porque a gente sabe do potencial do Davi Luiz, tá? Na minha opinião, tá devendo um pouco, mas já tá melhorando bastante seu rendimento. Eu acredito demais nesse atleta e vai nos ajudar muito essa temporada e tudo que nós precisamos, assim como todos os atletas. E por falar em contratação, ele foi contratado, tá em evidência. Goleiro Santos, Marquezin, o Campana, tá o Neto também, né? Aí na volância, no meio de campo, o Thiago Mendes, o Vidal, o Wendel, Marco Antônio, né? Tem o Ayrton Lucas, lateral, Malcom, Di Maria, Alan Patrick, Diego Rossi. Tem muito jogador aí na pauta, na alça de mira do Flamengo, mas não tem nenhum martelo batido. A gente sabe que o Flamengo tem que correr para contratar por causa da Libertadores, dos campeonatos de maior porte, aí Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Então tem que contratar exatamente logo, para ontem. E assim como vão chegar jogadores, também terão jogadores saindo. Eu tinha avisado que com a chegada do Pablo, os jogadores iriam sair, principalmente do setor defensivo, os zagueiros. E eu acredito, como eu falei lá atrás, assim que ele chegou, que o Cleiton, muito bom jogador, e o Noga poderiam estar de saída. Não em definitivo, e sim com um empréstimo para algum clube. E o Cruzeiro se mostrou aí muito interessado aí, com interesse no Gabriel Noga, que poderá estar indo por empréstimo para disputar a segunda divisão com o Cruzeiro. Não tem martelo batido nenhum, mas as conversas estão bem avançadas e tem muitos clubes, tanto do Rio de Janeiro como do Brasil e fora do nosso país, interessado também nos trabalhos do Cleiton. Vamos aguardar cena dos próximos capítulos, que nós teremos tudo aqui para vocês, ok? Bom, inclusive, eu tô super, mega, hiper chateado com o TJD do Rio de Janeiro, STJD, Tribunal de Conmebol, porque adoram punir o Flamengo, ganhar uma prata do Flamengo. Essa imprensa bairrista, por exemplo, tá sempre contra o Flamengo. O judiciário do nosso futebol tá sempre contra o Flamengo. E até quando vamos permitir isso daí? O Romário, o Renato, o Edmundo, todos eles faziam isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque a torcida ficava enchendo o saco, a adversária, enchendo o saco, perturbando e xingando o tempo todo os caras. Isso daqui era uma resposta para a torcida adversária. Isso aqui que o Gabigol fez foi a mesma coisa, só que com o Gabigol não pode. Com o Flamengo não pode. Virou moda. E cadê a diretoria? Cadê os gestores para poder brigar com isso daí? Gabigol pode pegar de 2 a 6 jogos. A gente acredita que não vai acontecer. Mas toda hora o Flamengo flagrado alguma coisa, anunciando por alguma coisa, sendo punido por alguma coisa, já vai ter que pagar 30 mil indevidamente para a CBF. Daquele jogo frente ao Atlético Mineiro. Agora tem esse lance do TJD do Rio. Até quando? E o Flamengo ter sido
né, esculachado em vários jogos. E o Gabigol ser chamado de macaco. E a torcida do Flamengo sendo xingada, tá bom? Pelas outras também, com muito preconceito, ninguém fala nada. Chega desse absurdo, basta. Tô por aqui já com tudo isso e tô bolado. Bom, e sobre o jogo de amanhã, Flamengo e Vasco, nos últimos 20 jogos, vamos falar de histórico aqui, são 10 vitórias para o Flamengo, são 9 empates e uma vitória apenas para o Vasco. A freguesia tá aí, cai quem quer. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, o jogador fez discurso forte, inclusive, né, por causa das perdas dos títulos de 2021 e já promoveu debates acalorados com alguns atletas exigindo empenho e atenção. Trata-se do Davi Luiz, que o GE trouxe a importância dele para o Flamengo e para o Paulo Souza no esquema, no desenrolo, no profissionalismo. Pois é, a gente está de olho em tudo aqui, nós vamos trazer tudo aqui sempre. Inclusive, nós vimos o Flamengo jogar no 3-6-1 contra Bangu e frente ao Vasco na quarta. Pode ser que ele venha de 3-6-1 novamente, mudando as peças. Eu acredito que ele venha com Lázaro no lugar do Bruno Henrique, Rodinei no lugar do Mateuzinho, o Léo Pereira no lugar do Felipe Luiz e o João Gomes no lugar do Andréas Pereira. Você corrobora com o que eu estou dizendo? Não? Coloca nos comentários que nós vamos resenhar, ok? Rapaziada, muito obrigado a todos, tamo junto sempre, saudações rubro-negras e olha só, deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo para ajudar o amigo, custa nada, tudo 0800, beleza? Muito obrigado, saudações, isso aqui é Flamengo demais e pam pararam pam pam pam.